E a terra, existe ali uma irmã, aleluia, que serve ao Deus, que é altíssimo, que é poderoso, que é Jesus, Filho de Deus, sobre a morte venceu, ressurreto está à direita do Pai, tem nas mãos o poder para sempre. Todos podem elogiar ao Deus que criou o céu e a terra. Aleluia, aqui nessa casa ainda que seja de madeira, mas todos podem elogiar a Ele nesta noite. Aleluia, saiba que Deus quer ser o rei desta igreja. Deus quer ser o todo-poderoso desta igreja. Mas um dia no capítulo de número 8, Israel quis um rei humano. Louvado seja o nome do Senhor. Israel olhou para seus vizinhos, olhou para os filisteus de um lado, olhou para os amorreus do outro, os moabitas ali na frente, e viu que toda a nação tinha um rei humano. E ele disse: nós também queremos um rei. E aquilo pareceu feio, aquilo pareceu ruim aos olhos do profeta da época, que era Samuel. Samuel ouviu o pedido do povo e foi diante de Deus para apresentar. E Deus também não gostou da petição do povo, porque Israel queria muito mais do que um rei. Eles queriam mudar o sistema político que eles viviam, e eles também queriam ser semelhantes às outras nações. Eles não disseram assim para Samuel: Samuel, nós queremos um rei apenas. Não, eles disseram: nós queremos ser igual aos outros povos. Louvado seja o nome de Jesus. Quantas vezes Deus está reinando nas nossas vidas e nós não queremos nos parecer com aqueles que não têm Deus. Aleluia, quantas vezes Deus está reinando no meio da igreja e a gente está querendo se comparar com o outro ali do lado que nem conhece Deus. Aleluia, quantas vezes Deus está reinando na tua vida, guiando teus passos, dando a direção, o caminho a ser percorrido, e você está querendo ouvir conselhos de ímpios, conselhos de pessoas que não têm o temor de Deus. Aleluia, mas eu tenho uma palavra do céu para você nesta noite. Deus quer tomar a direção da tua vida. Aleluia! Deus quer tomar a direção da tua casa. Deus quer tomar o controle da situação. Aleluia, o Senhor quer cuidar de você e te guardar. Aleluia, o Senhor quer que tu faça parte do reino dele, não de outros reinos falsos que tem por aí. Aleluia, quantos querem participar do reino de Jesus, aquele que é rei verdadeiro. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Israel olhou e disse: nós queremos ser semelhante aos outros povos, nós queremos ter um rei humano. E Deus disse, aleluia, a Samuel: Samuel, pode ir dizer para o povo que tu vai ungir um rei, mas diga para eles tudo de ruim que pode acontecer, aleluia, se eles tiverem um rei. E aí Samuel foi lá e disse: olha, tudo que Deus havia transmitido para ele: olha, Israel, vocês querem um rei? Pois é, a 10ª parte da colheita de vocês esse rei vai tomar. Esse rei vai pegar seus filhos, irmão Fábio, e vai convocar para fazer parte do exército. Se você querer ou não, ele vai convocar. E se ele mandar para a guerra ou não, se você concordando ou não, vocês vão ter que ir. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês querem um rei? Esse rei vai tomar de vocês as vossas filhas para ser mulheres dele, ainda que vocês não concordem. E Samuel foi dizendo tudo que Deus havia dito que o rei faria. Louvado seja o nome de Jesus. E o povo assim, ainda assim disse: nós queremos o rei, nós queremos ser igual aos outros povos. No capítulo de número 9 de 1 Samuel, Deus disse para Samuel o nome de um homem chamado Saul. Quantos conhecem a história de Saul? Quantos já ouviram falar? Aleluia. Saul foi o primeiro rei de Israel. Quando eu disse para vocês que ele mudou, que Israel queria mudar o sistema político, era porque antes de Saul havia juízes que eram responsáveis por julgar as causas dos povos. Exemplos de juízes que nós temos é Gideão, Jefté, Débora, Sansão. Os 2 filhos de Samuel, nessa época aqui, no capítulo 9 de Samuel, já eram juízes. E eles já tinham pervertido o seu coração e estavam julgando A ou B para ter privilégio, para ter regalia. E aí finalmente foi mudado o sistema político e agora um rei foi estabelecido em Israel. E Saul começou muito bem, mas como todos sabem, terminou muito mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Eu estudando a história de Saul hoje à tarde, e no mês todinho que se passou, eu tirei muitos exemplos para a minha vida. Saul, quando foi encontrado por Samuel, estava procurando um jumento e nem isso ele conseguiu encontrar. E Samuel revelou para ele que o pai dele já havia encontrado as jumentas, ele poderia ficar tranquilo. Foi ungido rei. Saul foi para a guerra e começou a conquistar todas as redondezas. Porque Deus, quando levou Israel para aquela terra ali, Canaã, para a terra prometida, ele disse que eles deveriam matar todas as outras nações que estivessem em volta. Matar os animais, destruir tudo que eles tinham, porque Deus não queria que o seu povo se misturasse com os outros povos. É por isso que Deus quer que nós sejamos santos, porque a palavra santidade diz separado. Deus quer que nós sejamos separados. Só que Saul, irmãos, ele começou a amar o reino mais do que a Deus. Aleluia. Saul começou a amar o reino mais do que a Deus. E certa feita, ele esperou Samuel por 7 dias para sacrificar. Samuel não chegou, ele sacrificou no lugar de Samuel. Só quem poderia sacrificar diante da presença do Senhor era um sacerdote. Saul não era sacerdote. Sacrificou. Foi quando os amalequitas batalhar, chegou lá, matou todo mundo, mas o rei, ele deixou vivo, que ele queria trazer para mostrar para o povo, e as melhores ovelhas, as melhores vacas. Ele separou o ouro, a prata, e ele queria levar estas coisas para sacrificar a Deus. Era como se o irmão Fábio quisesse ofertar, mas aí ele pegasse o dinheiro do irmão à força e ofertasse na sala. Será que Deus vai receber? Eita, agora tem gente que está entendendo a mensagem. Não, irmãos, não, Deus não recebe. E para quem pensa que Deus se preocupa com quantidade, por favor, tire esse pensamento da tua cabeça hoje. Deus se preocupa com qualidade. Aleluia. Às vezes a gente pensa que para agradar a Deus a gente tem que cantar mais alto ou cantar mais bonito. Não, irmãos. Para agradar a Deus nós temos que cantar com o coração. Às vezes a gente pensa que para agradar a Deus eu tenho que tirar a maior oferta e colocar no altar. Às vezes a maior oferta nem te faz falta. Não. O Senhor quer que tu tire aquilo que seja dado com o coração. A Bíblia fala que aquele que dá, que dê com alegria. Aleluias. Deus não se preocupa com quantidade, Deus se preocupa com qualidade. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que você vai ficar aqui só 2 horas no máximo. Louvado seja, meu Deus do céu, aquele relógio está correndo. Mas que essas 2 horas sejam inteiramente na presença do Senhor. Que essas 2 horas sejam inteiramente adorando, agradecendo, glorificando e bendizendo o nome daquele que é eterno, daquele que vive para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos estão entendendo a palavra? Aleluia! Aleluia! Quantos estão ouvindo a voz de Deus nesta noite? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e Saul amou mais o reino do que a Deus. Saul não era ninguém. Ele era o homem mais alto de Israel, de uma das menores tribos e da menor família. E a Bíblia diz que quando ele andava no meio do povo, os homens mais altos que tinham no reino depois de Saul andavam no ombro dele. Não era ninguém. No dia que Samuel quis ungir ele ficou escondido no meio de umas malas, de umas bagagens para lá. E aí foi necessário Deus revelar e dizer assim: ele está escondido ali, ó. Foi lá buscar o Saul e trouxeram. Agora tu vai ser rei. Aleluia. Não era ninguém, mas Deus confiou um reino nas suas mãos. Só que aqui tem um detalhe, irmãos, na vida do crente. Muitas vezes, quando nós somos abençoados, nós começamos a valorizar mais a bênção do que o abençoador. Louvado seja o nome de Jesus. Saul, infelizmente, se esqueceu de Deus. E as coisas que ele fez de errado eu já falei para vocês. Quis ofertar algo que não era para ser ofertado. Preservou a vida de quem não era para ser preservada. Outra vez ele precisou sair à guerra. Veja bem, Saul, quando consultava a Deus, se Deus respondesse, ele ia. E se Deus não respondesse, ele ia do mesmo jeito. Já pensou? Ele não tinha temor de Deus no seu coração. Certa vez ele precisou saber de alguma coisa, ele consultou um macumbeiro, feiticeiro, uma adivinha da época. Adivinha, os irmãos, infelizmente, ele adivinha as coisas baseado na informação dada por demônio. Então ele foi consultar a Satanás. E aí Deus disse assim: a partir de hoje o reino não será mais teu, Saul. E se lembrou de um homem. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa. Valorize a Deus acima de
todas as coisas na sua vida. Que Deus possa ser o primeiro que o seu marido, que Deus possa ser primeiro que os seus filhos, que Deus possa ser primeiro do que a casa que você tem, que Deus possa ser primeiro do que a moto que você tem, do que o carro que você tem, que Deus possa ser o primeiro, aleluias, do que o trabalho que você tem, do que o dinheiro que tem na sua conta. Sabe por quê? Porque o dinheiro quem deu foi Ele, a casa foi Ele, o filho foi Ele, a moto, o transporte, o trabalho foi Ele quem deu. Aleluia. E se você tiver o trabalho e não tiver Deus, você não vai ser feliz. Mas se você tiver Deus e não tiver o trabalho, você vai ser feliz e não vai te faltar nada. Aleluia. Saul não entendeu a primícia do reino. Aleluia. O reino existe para que o rei seja valorizado, para que o rei esteja acima do reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saul amou mais o reino e não amou a Deus, e ele ficou sem Deus e sem o reino. A Bíblia diz que ele foi rodeado pelos filisteus em uma guerra, e aí, para não morrer pelas mãos dos filisteus, ele pediu para o seu escudeiro lhe matar. O seu escudeiro ficou com medo e não quis, ele pegou a espada e se matou. E nesse dia os 3 filhos de Saul e ele morreram. Os filisteus pegaram Saul, cortaram sua cabeça e saíram andando em toda a Filístia, que era o nome do lugar, e mostrando: acabou Israel. Acabou Israel. Destruímos aquele povo. E quando chegava nos lugares, todo mundo ficava com medo, porque dizia: vem aí um povo que o Deus é capaz de abrir o mar vermelho. Vem aí um povo que Deus é capaz de parar o sol para que o povo ganhe a batalha. Vem aí um povo que Deus é coluna de fogo sobre eles durante a noite, e durante o dia uma coluna de nuvem para que eles não sejam queimados pela luz do sol. Ei, querido, que você seja reconhecido pelo nome do teu Deus. Que as pessoas olhem para você e digam assim: tem ali um homem que tem um Deus que criou o céu e a terra. Existe ali uma irmã, aleluia, que serve a um Deus que é altíssimo, que é poderoso, que é grande, que é majestoso, que é soberano. Louvado seja o nome de Jesus. E quem também concorda comigo, levante a tua mão e dê um brado de glória, aleluia, para que esse rei veja que você saiu da tua casa para adorar ao nome dele. Remancho e andarabá.